nós vamos falar sobre caracterização de acidentes. Então, vamos falar um pouco sobre os termos anatômicos. Esses termos são importantes principalmente para você auxiliar os profissionais da saúde, quanto à gravidade da situação. Por exemplo, nessa figura, nós temos uma acidentada, uma criança deitada de costas. Então, ela está em decúbito dorsal. Aqui um outro acidentado que está deitado com o abdômen para baixo. Então, ele está em decúbito ventral. Nessa imagem, nós temos o decúbito lateral. O acidentado está deitado para o lado esquerdo ou direito, posicionando na frente do corpo o braço, que está por baixo, com a cabeça inclinada para trás. Então, nesse caso, é o decúbito lateral. E a importância desses termos é em relação ao auxílio que a assistência médica pode te ajudar para realizar os primeiros socorros. Então, nós temos os termos de direção e localização da lesão. Por exemplo, lesão superior, está acima ou mais alto em relação a um ponto de referência. Inferior, abaixo ou mais baixo em relação a um ponto de referência. Então, anterior, em direção à frente. Posterior, a lesão está em direção às costas. Medial, a lesão está no centro do corpo. Lateral, para a direita ou para a esquerda, na linha mediana. Superficial, é o que a gente está vendo na figura. Próximo à superfície, a lesão está próxima à superfície. Profundo, distante da superfície. Interno, do lado de dentro. Externo, do lado de fora. Então, em relação aos primeiros socorros. Acidentes e mal súbitos acontecem o tempo todo, sem ou com maior gravidade, nos mais diferentes locais e momentos. E os socorristas influenciam na sobrevivência do acidentado. O acidente vascular cerebral, AVC, é considerada a segunda causa mais provável de morte na população mundial. A doença cardíaca isquêmica é a primeira causa de morte. Segundo o Ministério da Saúde, o AVC ocorre devido à obstrução ou rompimento de vasos sanguíneos no cérebro. Aí na radiografia, na ressonância, dá para ver se tem vasos rompidos. É uma doença que acomete mais homens e é a principal causa de morte, incapacitação, intervenções em todo o Brasil. E nosso organismo apresenta sintomas associados ao AVC, que também deveria ser difundido essas informações na população. Então, você pode saber que talvez está dando um AVC, repetindo o slide 7. Segundo o Ministério da Saúde, o AVC ele ocorre devido à obstrução ou rompimento de vasos sanguíneos. Então, você faz uma ressonância magnética, vai ver o rompimento desse vaso sanguíneo, provocando a paralisia da área cerebral que
porque ficou sem circulação sanguínea. É uma das doenças que acomete mais homens e é uma das principais causas de morte, incapacitação, internação em todo o mundo. Eu, há pouco tempo, tive uma das vizinhas teve um AVC. Como ela foi atendida rapidamente, não aconteceu nenhuma sequela. Então, o que ela percebeu? Alguns sintomas, alguns sinais, tais como fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, especialmente em um lado do corpo, confusão mental, mudança de fala ou compreensão, é um sintoma, um sinal muito característico do AVC. As mudanças na fala. Também, outros sintomas são a mudança na visão, em um ou ambos os olhos, mudança do equilíbrio, coordenação, tontura ou alteração no andar, dor de cabeça súbita, intensa, sem causa aparente. Então, se você está tendo alguns desses sintomas, você pode estar tendo um AVC. Por isso que é preciso ficar atento. Tanto você saber, como no seu local de trabalho, como na sua casa, no seu lar, as pessoas que convivem com você, quais são esses sintomas. E se você apresentar, vai imediatamente no pronto-socorro para ser atendido. Não sofrer com as sequelas. A parada cardíaca é uma situação médica de emergência gravíssima, que pode levar o paciente a óbito em poucos minutos, porque o coração encontra-se parado, incapaz de bombear sangue para o corpo. Então, os primeiros socorros em ataques cardíacos é muito importante. Todos os profissionais deveriam ser treinados. A parada cardíaca ocorre quando o coração para de bater ou quando seus batimentos diminuem significativamente. O infarto é uma das causas da parada cardíaca. A embolia pulmonar e a arritmia cardíaca congênita podem ocasionar uma parada cardíaca. Então, a embolia pulmonar ou arritmia podem ocasionar uma parada cardíaca. Então, atenção. Os sinais e os sintomas de infarto são dor no peito, sensação de peso ou aperto que pode irradiar para o pescoço, ombros, maxilar e braço, náuseas e vômitos, pele fria, pálida, úmida, pulso fraco e irregular, dificuldades respiratórias e tonturas. Igual, por exemplo, meu pai teve um princípio de infarto, deu essa formigação no braço. E foi direto para o hospital e lá eles constataram que era um infarto. Então, a ressuscitação cardiopulmonar deve ser feita após os sinais de parada cardíaca, seu coração está parando de bater. Então, deve usar as compressões torácicas, repetindo o slide 9.
Então, numa situação de infarto, onde a parada cardíaca deve ser aplicado o RCP, ressuscitação cardiopulmonar, ou seja, usar as compressões torácicas para promover a circulação artificial. Então, identificou os sinais de parada cardíaca e você, a pessoa ao seu lado está tendo um infarto, você deve aplicar a ressuscitação cardiovascular, ou seja, usar as compressões torácicas para promover a circulação artificial. E ainda deve desobstruir e manter livre as vias aéreas. E realizar a respiração, se houver a necessidade. Existem várias causas para o desmaio, tais como bradicardia, que é batimentos abaixo do normal, taquicardia, que é o batimento acima do normal, a hipoglicemia, que é muito comum a pessoa desmaiar, por falta de açúcar, de glicose. Por isso que lá na caixa de primeiros socorros, fala-se para colocar saquinhos de açúcar. Hipotensão, a mudança brusca da posição deitada ou sentada, que vai influenciar na irrigação cerebral, que é muito comum. Quando você está deitada, levanta rapidamente, você geralmente tem vertigem, mal-estar, fraqueza, transpiração excessiva. Então, isso é sintoma de baixa irrigação cerebral. Anemia também pode desmaiar, desidratação, perda de sangue, dor intensa. Então, essas são causas do desmaio. Os primeiros socorros envolvem o conforto do acidentado, afrouxar as roupas, ambiente arejado e procedimentos para que o sangue volte a circular corretamente. Nesse caso, o acidentado deve ficar em decúbito dorsal, então, com a barriga para cima, elevando suas pernas para que elas permaneçam mais altas em comparação ao resto do corpo. Portanto, tenha cuidado, não altere a posição de maneira brusca ou coma corretamente para não correr hipoglicemia e ligue para socorro se o desmaio durar mais de 2 minutos, porque geralmente a recuperação é rápida. Então, se for um desmaio que dure mais de 2 minutos, você pode estar com algum outro sintoma. Então, prestar atenção em relação ao desmaio. No primeiro instante, não é nada demais, mas se durar mais de 2 minutos, deve levar ao hospital. As convulsões. Elas podem estar associadas a processos fisiológicos e patológicos, tais como febre. É muito comum convulsão em pessoas com febre muito alta, fatores metabólicos, emocionais e hormonais, entre outros. E quando diagnosticada como doença, receberão o nome de epilepsia. E o tratamento será anticonvulsão. Repetindo o slide 12.
As convulsões, elas podem estar associadas a processo fisiológico patológico, tais como febre, né? Febre muito alta, é comum convulsões, fatores metabólicos, emocionais e hormonais, entre outros. E quando diagnosticada como doença, as convulsões receberão o nome de epilepsia e o tratamento será com medicamento. Entre os sintomas de crise convulsiva estão rigidez corporal, queda brusca, salivação excessiva pela boca. Ainda na crise convulsiva você pode ter dilatação da pupila, estado de inconsciência, palidez, mordedura da própria língua e dos lábios, olhar vago e fixo, perda de controle, no caso de urina e fezes, movimentação desordenada e involuntária, olhos revirados, suor excessivo. Então, esses são sintomas de convulsões. Os procedimentos de primeiros socorros na convulsão envolvem deitar o indivíduo para evitar quedas e traumatismo, como a gente está vendo na figura, afastar objetos que possam feri-lo, não tentar imobilizar os membros, desde que ele se debata, protegendo sua cabeça, com as mãos ou com uma almofada. Coloque a cabeça para o lado, prevenindo a obstrução das vias aéreas pela língua ou a própria saliva. Peça ajuda médica se a crise durar mais de 5 minutos. Permaneça junto ao indivíduo até que ele se recupere. Existem muitos casos de epilepsia. Durante o verão, cresce a ocorrência de afogamentos nas praias, cachoeiras, piscinas e rios. No afogamento, a função respiratória fica prejudicada pela entrada de líquido nas vias aéreas, comprometendo a troca gasosa, que é essencial para a nossa sobrevivência. A aspiração de líquido compromete a função da traqueia, brônquios e pulmões. O afogamento, se não for interrompido, causará parada respiratória e, em seguida, parada cardíaca pela falta de oxigênio no coração. Hipotermia, a redução de temperatura normal do corpo do acidentado, devido à exposição à água muito fria num período, causando desmaio com afogamento secundário ou até parada cardíaca. Já a hiprocução, choque térmico, há uma subexposição do indivíduo a água mais frias, a temperatura do corpo, podendo provocar a arritmia e a necessidade do processo de respiração cardiovascular. Então, identificação do afogado, ele deve ser colocado em posição vertical, avisar o socorrista. Durante o verão, cresce a ocorrência de afogamentos em praias, cachoeiras, piscinas e rios. No afogamento, a função respiratória ela fica prejudicada pela entrada de líquido nas vias aéreas. Então, compromete
a troca essencial de oxigênio para a nossa sobrevivência. A aspiração de líquido compromete a função da traqueia, dos brônquios e pulmões. Se o afogamento, se não tiver o resgate do acidentado, causará a parada respiratória e, em seguida, a parada cardíaca por falta de oxigênio. Outro acidente é a hipotermia. Nesse caso, a redução da temperatura normal do corpo devido à exposição de água muito fria por um longo período, causando desmaio, e assim pode acontecer o afogamento, o afogamento secundário. Já o choque térmico acontece com uma súbita exposição do indivíduo à água mais fria que a temperatura do corpo, podendo provocar arritmias, e com isso a necessidade de massagem cardíaca cardiorrespiratória. Nessa figura, a gente está vendo o salva-vidas realizando a massagem cardiovascular no indivíduo. Então, o coração não está batendo. Os indivíduos, eles trocam um com o outro para que não canse, para que a qualidade da massagem cardíaca seja boa. Então, se não tiver um salva-vidas, você ter conhecimento dos primeiros socorros, você pode entrar na água para o resgate, mas não pode oferecer perigo para a sua integridade física. Então, antes de entrar, retire roupas e sapatos que dificultam o deslocamento. As calças podem servir como um flutuador. Por segurança, tome a distância de 2 metros do afogado e lhe envie um material de flutuação, que pode ser a calça ou outro. Deixe que se acalme antes de chegar muito perto e procure ajudar mantendo ele com a cabeça fora da água e com a remoção. Ao retirá-lo da água, o mantenha com a cabeça e tronco em linha horizontal e avalie o estado de consciência, respiração e batimento cardíaco. Se não há respiração, faça respiração boca a boca, inclinando a cabeça para trás, para evitar que a língua bloqueie o fluxo de ar no acidentado. Em seguida, o socorrista deve soprar na boca do acidentado, obstruindo o nariz com a mão. Então, ele tampa o nariz com a mão e sopra na boca do acidentado. Então, sopra na boca do indivíduo, obstruindo o nariz, fechando o nariz com a mão. Então, faça em média 5 infiltrações, sobre 5 vezes. Faça boca a boca 5 vezes, com intervalo em cada uma, que permita você ver se a pessoa tem um movimento no tórax, se já voltou a respirar. As manobras de ressuscitação para o cardiopulmonar, elas podem ser necessárias. E é muito importante para a sobrevivência do acidentado.
slide 16. Então, quais são os tipos de hemorragia? A gente está vendo aí que está havendo grande perda de sangue nesse ferimento. Os tipos de hemorragia são arteriais, o sangue é vermelho, vivo e sai em jatos fortes, né, podendo levar à morte. A mais perigosa tem que ser estancada imediatamente. Então, precisa dos primeiros socorros imediatamente. As hemorragias venosas, o sangue é vermelho escuro e sai de forma contínua e lentamente. As hemorragias capilares, o sangue tem cor intermediária e brota como pequenas gotas. Quais são as consequências de uma hemorragia? Alterações das funções mentais, né, pela perda do sangue, agitação, convulsão, inconsciência, sede intensa, pele fria, palidez cutânea, suor, frio, taquicardia, pulso radial ausente, taquipneia e baixo enchimento capilar. A hemorragia arterial, ela precisa ser imediatamente contida. Então, um pano, uma toalha, uma camisa, você coloca sob o ferimento, comprime, e a ajuda médica tem que ser imediata. Então, o que fazer? Como é um sangramento grave, deve ser parado o mais rápido possível, com a compressão forte do local, com panos limpos ou com a realização de um torniquete, pois é a hemorragia de difícil controle e deve ir rapidamente ao pronto-socorro ou ligar para 192, o SAMU. A hemorragia nada mais é do que a perda excessiva de sangue pelo rompimento de uma artéria, de um vaso. A hemorragia abundante e não controlada pode levar à morte entre 3 e 5 minutos. Daí a importância dos primeiros socorros, daí a importância de ter uma caixa de primeiros socorros em casa e na empresa, para auxiliar casos tanto graves como menos graves. A hemorragia venosa. O sangue é vermelho escuro devido à baixa presença de oxigênio e tem menos pressão do que a hemorragia arterial, podendo jorrar em profusão, em abundância, e ocorre com maior frequência. Contudo, é mais fácil de controlar do que a hemorragia arterial, e a perda de sangue é mais lenta. Quais que devem ser os primeiros socorros? Deitar a pessoa e colocar uma compressa esterilizada ou um pano lavado no local da hemorragia, exercendo a compressão. Caso o pano fique muito cheio de sangue, é recomendado que seja colocados mais panos e não retirar os primeiros. Fazer pressão no ferimento por pelo menos 10 minutos. Já as hemorragias capilares são pequenas perdas de sangue em vasos de pequeno calibre, que recobrem a superfície do corpo. Então, geralmente, a perda de sangue é pequena
e o rompimento de capilares sobre a pele causa hematomas, sangramentos no interior dos tecidos. A hemorragia é caracterizada por uma perda de sangue em virtude de um rompimento de vasos sanguíneos, seja arterial, venoso ou capilar. Ela pode ser classificada em interna ou externa. A hemorragia interna refere-se ao sangramento que não são facilmente reconhecidos por ocorrer uma cavidade do corpo, por exemplo, o intestino, o interior do crânio, entre outros. Então, ali nos primeiros socorros, essa hemorragia interna pode ser mais difícil para identificar. Os sinais podem ocorrer na forma de hematoma extenso, por exemplo, sobre o abdômen, tosse com secreção espumosa e com sangue, vômitos com sangue vivo, fezes com sangue, urina avermelhada, além de sintomas sistêmicos, dor, palidez, suores abundantes, pulso fraco, pele fria, convulsão mental e agitação. Assim, o socorrista pode desconfiar que tem uma hemorragia interna. Então, já passar essa notícia durante a ligação para assistência médica. A hemorragia externa, o sangramento ocorre em qualquer ferimento externo ou órgão interno que se comunique com o interior do organismo, tubo digestivo, pulmões ou vias urinárias. Aí, na imagem, nós temos uma hemorragia externa, sangramento do nariz. Os primeiros socorros na hemorragia têm como princípio a pressão sobre o local do ferimento, para estancar o sangramento e diminuir o risco de desequilíbrio do volume sanguíneo no acidentado, provocando choque, por exemplo. A gente vê aí na figura o socorrista estancando a hemorragia. A hemorragia em artérias pode ser contida com o método do ponto de pressão, comprimindo a artéria lesada contra o osso mais próximo para diminuir a saída de sangue pela região do ferimento. Então, você tem que colocar compressas ali sobre o ferimento para evitar a saída de sangue. Quando as hemorragias não podem ser contidas pelos métodos de pressão direta, curativo compreensivo ou ponto de pressão, é prudente o uso de torniquete. Contudo, o uso de torniquete por um tempo superior a 10 ou 15 minutos resulta em redução circulatória de sangue nas extremidades, podendo assim levar à amputação do membro. Nos casos de suspeita de hemorragia interna, deve-se procurar imediatamente o serviço especializado. Contudo, independente do tipo de ferimento ou local, os primeiros socorros são o primeiro passo para salvar a vida desses acidentados com hemorragia. Terminamos. Aqui tem algumas referências e bons estudos.